Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é o meu canal sobre futebol alemão e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o desempenho das equipes durante as competições europeias, principalmente as equipes alemãs. Então eu vou falar um pouquinho sobre Champions, um pouquinho sobre Europa League também, para a gente poder conversar um pouquinho mais, falar sobre o rendimento dessas equipes. Então a gente vai falar de RB Leipzig, Bayern, Borussia Dortmund, o Wolfsburg, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen, Todas as equipes que se classificaram aí para disputas europeias. Normalmente, às sextas-feiras a gente faz aquele preview da rodada do fim de semana, mas nesse caso faremos diferente. Bom, a ordem que eu vou seguir é por conta dos grupos, então quem vem primeiro, por exemplo, o Leipzig é grupo A, então eu vou seguir nessa linha, não necessariamente por uma outra ordem. Então, começando pelo RB Leipzig, que está no grupo A da Champions League, ele ficou em terceiro colocado, um grupo muito difícil, dividir espaço com PSG, Manchester City. O grupo já era muito complicado e aí o Leipzig também passou por muitas dificuldades nesse começo de período, agora até demitiu o Jesse Marsch, chegou agora o Tedesco também como novo treinador da equipe, então o time ainda está um pouco desorganizado, um pouco bagunçado e pegou um grupo muito difícil. A sorte é que o Clube Bruges não conseguiu desempenhar tão bem assim para tirar essa vaguinha na Europa League. Agora o Leipzig tem um novo desafio para poder enfrentar, passar ali novamente pelos confrontos da Europa League. E aí, voltando para a Champions League, não conseguiu render tão bem, Foram apenas 7 pontinhos, então foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas por parte do RB Leipzig. Conseguiu vencer o City, Perdeu, por exemplo, para o Bruges, perdeu a outra partida para o City, perdeu para o PSG, empatou também com o PSG e venceu uma outra do Bruges. O time teve até que um rendimento bacana, mas não bastante para conseguir se classificar. Borussia Dortmund, Aqui o time aurinegro também desceu para a UEFA Europa League. O time também teve muitas dificuldades, estava jogando muito bem mesmo, estava assim com tudo certo para poder se classificar. Até que o Haaland se machucou e ficou um período fora, e durante esse período de ausência do Haaland, aí o Borussia sofreu bastante, não conseguiu somar pontos, teve ali uma grande dificuldade e quando o Haaland voltou já era tarde demais, já não tinha se classificado, ficou fora por conta de uma boa atuação do Sporting de Portugal, time jogando muito bem, atual campeão português, jogou horrores também nessa Champions League comparado com as campanhas que já fez anteriormente e se classificou para as oitavas de final da competição. Um time muito perigoso que está jogando muito bem e que deixou o Borussia Dortmund de fora. Agora, com todo o seu elenco e um departamento médico Dr. Gelol, como a gente fala aqui no Brasil, Dortmund vai para a Europa League tentar conseguir um sucesso em outra competição europeia. E como não falar também do Bayern de Munique, equipe com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, jogando bem, na maioria dos jogos. Acho que isso a gente pode colocar como uma certeza, E no último jogo, já classificado, já era certa a primeira posição, o Nagelsmann fez questão de colocar tudo o que podia em campo, usou todos os seus melhores jogadores e isso desclassificou o Barcelona. Barcelona esse que vai jogar a UEFA Europa League agora, depois de muitos anos, o Barcelona volta a disputar a UEFA Europa League. E aí, o Bayern teve ali uma supremacia muito grande dentro do seu grupo, 6 jogos e 6 vitórias, mas a gente tem que lembrar que não foi um grupo tão poderoso assim. A gente está falando do Benfica do Jorge Jesus, que está pendurado, o Barcelona, que já não está mais nos mesmos dias de antigamente, e o Dinamo de Kiev, que não conseguiu fazer frente ali a todos os clubes do grupo. Então, não é um grupo tão poderoso, a gente ainda pode duvidar um pouco do que o Bayern pode fazer, já que ainda não se provou contra um time realmente bom e que estivesse jogando um bom futebol. E agora, falar do Wolfsburg, o pior alemão aí dentre as competições europeias. O time ficou na última posição, não conseguiu render tão bem, num grupo que tinha Lille, Sevilha, RB Salzburg, era um grupo muito parelho, tanto que eles chegaram na última rodada. Todas as equipes tinham chance ainda de se classificar, foi um grupo bem parelho, mas o Wolfsburg ficou na última posição. Foi apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas para o Wolfsburg. O time ainda está muito desorganizado, está se descobrindo, deixou de ter o Van Bommel do seu lado no começo da temporada, agora com o novo treinador, o Florian, ele tá treinando bem, tá conseguindo fazer alguma coisa, começou a dar uma cara pro time,
mas o time ainda não criou aquele espectro que a gente fala, pô, esse time joga desse jeito. Ele ainda está se descobrindo, ainda está experimentando algumas coisas dentro do elenco, alguns jogadores ainda não estão conseguindo render tudo que podem, e aí, por conta disso também, o Wolfsburg acabou ficando na última posição. E bom, vamos falar um pouquinho também de UEFA Europa League, né? A gente teve aqui os dois clubes alemães ficando em primeiro lugar nos seus grupos, começando pelo Eintracht Frankfurt, equipe que ficou invicta, né? Ainda não perdeu na Europa League, 3 vitórias, 3 empates, num grupo que tinha Olympiacos, Fenerbahçe e Antwerp. 3 equipes não muito poderosas e que põem em xeque essa questão da invencibilidade do Eintracht Frankfurt. O time venceu muitos jogos na garra, na raça, na vontade e não necessariamente no futebol. Isso preocupa porque pegando uma equipe mais forte, isso nem sempre vai ser a melhor opção para ganhar. A Lille ainda está tendo algumas dificuldades, né? O Oliver Glasner ainda está tentando montar um esquema, alguma coisa mais bem definida, mas teve uma melhora considerável se a gente for levar em consideração o começo do ano. Então, isso também pode jogar um pouco ao lado do Eintracht Frankfurt, que volta a jogar agora só depois, né, só na próxima rodada, já que nos 16avos de final, né, as equipes que ficaram em terceiro lugar da Champions League jogam contra os segundos colocados dos grupos, e aí só os vencedores dessas partidas pegam os primeiros colocados numa próxima fase, que aí já são as oitavas de final da Europa League. Então a gente tem aí um formato um pouco mais diferente, né, do que era feito nos outros anos e que agora pode favorecer um pouco em questão de dar essa janela de tempo para o Eintracht Frankfurt. E aí, para fechar, né, o outro alemão, esse pontuou melhor do que o Eintracht, né, o Eintracht fez 12 pontos, o Bayer Leverkusen fez 13, foram 4 vitórias, um empate e uma derrota, time jogando bem também, num grupo um pouco mais difícil do que o grupo do Eintracht, né, tinha ali o Real Betis também jogando bem por esse grupo, mas conseguiu garantir a sua primeira posição e garantiu bem, garantiu jogando legal, o time já tem um padrão, já está muito bem definido, Seoane está fazendo um trabalho legal, a gente percebe também que nos dias bons do Florian Wirtz, ele ajuda muito essa equipe, Patrick Schick também jogando muito, então é uma equipe que tem tudo aí para conseguir avançar bastante na competição. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comenta o que você acha, se gostou, como seu time foi, o que você esperava. Fala aqui embaixo, a gente vai estar participando, vou estar comentando, dividindo uma opinião também com vocês. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!